Olá, sejam bem-vindos ao quinto vídeo da nossa série e hoje nós iremos terminar a colisão com a nossa nave, que nós começamos as colisões no último vídeo, e também nós faremos as nossas melhorias, ou seja, nossos power-ups. Então, sem enrolações, vamos direto ao que interessa. Primeiro, nós faremos a colisão da nossa nave. Então, eu abrirei a pasta objetos e selecionarei o objeto nave. Se vocês assistiram o último vídeo, a gente vai querer fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui no objeto project, ou seja, colocar um evento de colisão com o parente asteroide. Então vamos vir no nosso objeto nave, adicionar evento, colisão, objetos e parente asteroide. Lembrando rapidinho como funciona o evento de colisão. O código que nós colocamos aqui, ele só acontece quando, nesse caso, a nossa nave colide com o parente asteroide. E antes de nós fazermos, então, o nosso código de colisão, nós queremos dar um valor de vida para a nossa nave, que no momento ela não tem. Então nós vamos vir no evento criar e vamos escrever uma variável chamada vida e eu vou dar o valor de 5, certo? Nossa nave tem 5 de vida. Quando ela colidir com os nossos inimigos asteroides, ela vai perder 1. Ok? Então, vai ser bem simples. O que nós temos que fazer é que quando a gente colidir com o parente asteroide, vida vai ser menos igual a 1. Então, toda vez que nossa nave colidir com o parente asteroide, nossa vida vai ser subtraída de 1. Ok? Mas, quando a gente colidir, eu também quero que o asteroide que a gente colidiu perca 1 de vida. Então, como a gente fez no nosso projétil, a gente vai usar a condicional with, abre parênteses, other, abre chaves, fecha chaves. Ok? Então, com o outro, que outro? O outro objeto que nós estamos colidindo, ou seja, o asteroide, a gente também vai tirar 1 de vida dele. E antes de nós testarmos o jogo, vamos falar o que acontece com a nossa nave, se ela chega a 0 de vida. Então, aqui no evento etapa da nossa nave, no final eu vou escrever if vida for menor ou igual a 0, abre chaves, fecha chaves. E o que vai acontecer quando a nossa nave chegar a 0 de vida? Eu quero reiniciar o jogo, ok? Eu não vou querer destruir ela ainda. Então eu vou escrever uma função muito simples chamada game restart, ok? Agora vamos testar nosso jogo para ver o efeito desse código que a gente escreveu. Aqui estamos, então vamos com a nossa nave colidir com esse objeto asteroide aqui. E como nós podemos ver, a nossa nave tirou vida deles. Mas como vocês podem ver, a gente está colidindo e ele está tirando todas as vidas da nossa nave de uma vez. Por quê? Porque a gente só está falando que quando a gente encostar é para tirar 1 de vida. Ou seja, todo frame que a gente vai encostado, ele está tirando 1 de vida do nosso objeto nave e do nosso objeto asteroide. Só que a gente quer o quê? A gente quer que quando a gente colida com o objeto asteroide, nossa nave tem um tempo entre colisões para tomar o outro dano, certo? Então vamos resolver isso. Ok? Estamos aqui de volta no Game Maker. Agora vamos falar de um novo evento chamado alarme. Então a gente vai vir em adicionar evento no nosso objeto nave. A gente vai selecionar alarme e a gente vai colocar um alarme 0. O que é um alarme? A gente pode dar um valor para esse alarme e esse alarme vai descontando 1 por frame do nosso jogo. Ou seja, se nós colocarmos um alarme de 60, valor de 60, o alarme ele vai durar 1 segundo, ok? Então, nesse tempo que a gente colidir com o asteroide, eu quero que a nossa nave não execute o código de colisão, ela não tome dano. Então, como nós queremos fazer isso, nós vamos vir na colisão com o parente asteroide e nós vamos escrever alarme 0 vai ser igual. Eu vou dar um intervalo para tomar hits de 3 segundos, ou seja, 180. 1 segundo equivale a 60 frames, 3 segundos equivale a 180 frames. Então, quando a gente está colidindo com o asteroide, ele está colocando que o nosso alarme é igual a 180. Só que a gente quer que esse código execute só se nosso alarme for menor ou igual a 0. Então, a gente vai escrever if
alarme, abre colchetes, escreve 0 dentro, ou seja, alarme 0, porque nós criamos um evento alarme 0, como aqui nós vimos. A gente tem 11 alarmes disponíveis dentro de cada objeto, então a gente pode criar 11 alarmes diferentes para 11 códigos diferentes. Então a gente vai colocar if alarme 0, se alarme 0 for menor ou igual a 0, esse código pode executar. Então, se alarme 0 for menor ou igual a 0, o nosso objeto nave pode perder 1 de vida. O objeto parente inimigo que a gente colidiu pode perder 1 de vida. E o nosso alarme vai para 180. E a partir dali ele vai começar a descontar o valor por 3 segundos, até ele chegar a um valor menor ou igual a 0 de novo, e esse código poder acontecer novamente. Então, mais uma vez, vamos testar, ok? Estamos aqui, vamos lá, vamos encostar na nave, e a gente tirou 1 de vida, vamos encostar 3 vezes. Vamos ver. Agora, quando a gente encostar, é para esse asteroide se destruir, certo? Então, a gente colidiu 3 vezes, ele perdeu 3 de vida e a nossa nave está com 2 de vida agora. Só que no momento a gente não consegue ver quando a nossa nave toma um hit. Ou seja, a gente vai criar um efeito para a gente saber se a gente colidiu com um asteroide ou não. Nós vamos fazer o seguinte, e quando a nossa nave colida com o objeto, ela comece a piscar. Então ela vai perder transparência e ganhar transparência nesses 3 segundos, onde ela não pode perder vida novamente. Então vamos lá, nós vamos vir no evento criar, eu vou criar uma variável chamada alpha underline add, vai ser igual a 0. Alpha significa a nossa transparência, a transparência da nossa imagem, da sprite da nossa nave. O alpha varia de 0 a 1, sendo 0 ela totalmente transparente e 1 totalmente visível, ok? Eu criei essa variável agora e a gente vai usar ela de que maneira? Nós vamos vir em evento etapa, nós vamos vir aqui, eu vou colocar ele entre o move warp e o if vida menor ou igual a 0, ok? E o que nós vamos querer escrever é if alarm, abre colchetes, 0, fecha colchetes, for maior que 0, abrimos chave, fechamos chave, ou seja, se o nosso alarme está entre esses 3 segundos, onde ele não pode tomar hit, é isso que esse alarme maior que 0 quer dizer, a gente vai querer fazer o seguinte. A gente vai usar uma variável do GameMaker que se chama image alpha. Ou seja, ele está pegando qual é o alpha da nossa imagem. Então, nós vamos fazer o seguinte. If se o alpha da nossa imagem for menor ou igual a 0, ou seja, se o alpha da nossa imagem ficar totalmente transparente, se nossa imagem ficar totalmente transparente, a gente vai querer que essa variável que a gente criou, alpha add, vamos colocar alpha add, seja igual a 0.05. E nós vamos fazer else if image alpha for maior igual a 1, abre chaves, fecha chaves, o nosso alpha add seja igual a menos 0.05. Agora vamos entender se o alpha da nossa sprite nave for menor ou igual a 0, a gente quer que a nossa variável alpha add seja igual a 0.05. E caso o alpha, escrevi angle aqui, erro. Então nós queremos que se o alpha da nossa imagem for maior ou igual a 1, ou seja, se ela estiver totalmente visível, o nosso alpha add, a nossa variável, seja menos 0.05. Só que isso não está alterando ainda a imagem, o alpha da nossa imagem no jogo. A gente só está alterando a variável alpha add. Então a gente vai querer fazer o quê? A gente vai querer que o image alpha da nossa imagem, da nossa nave, nossa sprite nave, ela vai somar, então ela vai ser mais igual a o alpha add. Então, o que isso vai fazer?
Vamos ler agora esse bloco todo. Se o alarme 0 for maior que 0, ou seja, se a gente colidiu com o asteroide e nosso alarme está 180, entre 0 e 180, ou seja, no tempo que a gente não pode tomar dano, se o alfa da nossa sprite for menor ou igual a 0, a nossa variável vai ser 0.05. Se o alfa da nossa imagem, da nossa sprite, for maior ou igual a 1, a nossa variável vai ser menos 0.05. E em todo frame do nosso jogo, no alfa da nossa sprite, a gente vai estar adicionando o alfa ADD. Então ela vai ficar variando entre 1 e 0. É só isso que ela vai fazer. Esse código todo é para isso. Enquanto a gente não puder tomar dano novamente, nossa imagem vai ficar subindo e descendo o alfa, para ela ficar piscando e a gente ter esse efeito de que a gente não pode tomar o dano novamente. Ok? Vamos testar? Ok? Estamos aqui. Então vamos tentar encostar no objeto inimigo. Ok, nós colidimos e nosso alfa está aumentando e diminuindo. Mas como a gente pode ver, depois que acaba os 3 segundos, ela não está voltando para o alfa normal, que é igual a 1. Por quê? Vamos entender? Aqui a gente escreveu que depois que a gente toma o nosso hit, quando a gente encosta com o asteroide, é para ele começar a alterar o alfa entre 1 e 0. E depois que o alarme for menor ou igual a 0, ele não corresponder mais a esse código, a gente não está falando para o nosso alfa voltar igual a 1. Ou seja, a gente não está falando para nosso sprite ficar totalmente visível novamente. Então é bem simples para resolver isso. Nós só vamos escrever else, abrir chaves, fechar chaves, image alpha igual a 1. Ou seja, quando o nosso alarme for menor ou igual a 0, quando a gente puder tomar hit novamente, o nosso sprite vai ser visível, certo? É só isso. E agora está funcionando certinho a colisão com a nossa nave. Agora nós vamos para as melhorias, nossos power-ups, certo? Então vamos vir aqui em sprites primeiro. E eu vou criar duas sprites. Vou criar a sprite SPR, melhoria, escudo. A gente vai importar a nossa sprite melhoria escudo. Colocar a origem no centro, meio centro. Eu vou criar outra sprite, SPR, melhoria, project. Eu vou importar outra sprite, project, e colocar parte meio centro. Para criar as nossas melhorias, eu vou criar um novo objeto chamado objeto controle. Todo jogo que eu criar, eu gosto de ter esse objeto controle. Ou seja, ele é um objeto que ele só é responsável por criar algumas coisas dentro do nosso jogo. Ele não tem nada visível dentro dele, ele só fica lá existindo como um criador de recursos dentro do nosso jogo. Então a gente nunca interage com ele ali. Ok? Então vamos entender melhor como ele funciona. A gente só vai vir na nossa sala e colocar o nosso objeto controle dentro. A gente não pode esquecer de fazer isso. Sempre esses objetos que a gente não interage e ele só serve como controladores, eu coloco ele aqui fora da sala para lembrar que a gente não interage com. E o que ele vai fazer? Eu quero que ele, de tempo em tempo, ele crie um objeto, uma melhoria dentro do nosso jogo. Então, vamos fazer isso primeiro. A gente vai vir em criar, adicionar um evento criar e adicionar um evento alarme. E aqui, quando criar, eu vou escrever alarme 0 é igual a 600. Ou seja, 600 equivale a 10 segundos dentro do nosso jogo. Então, dentro de 10 segundos, a gente pode falar para ele fazer alguma coisa. Então, a gente vai vir aqui no evento alarme. E dentro do evento alarme, a gente pode escrever coisas que acontecem quando o alarme chegar a 0. Então, tudo que a gente escrever aqui só vai acontecer quando o alarme chegar a 0, ok? Então, o que a gente quer que aconteça quando o nosso alarme chegue a 0? A gente quer que o nosso objeto controle crie uma melhoria dentro do nosso jogo. Só que a gente só criou a
sprite das nossas duas melhorias. A gente não criou um objeto ainda. Então vamos resolver isso. Ok? Então agora nós temos esses dois objetos. E o que a gente vai voltar para o nosso objeto controle. E o que a gente quer que ele faça quando chegue a 0? Eu quero que ele crie uma dessas duas melhorias, ele escolha aleatoriamente entre uma dessas duas melhorias e crie ela dentro do nosso jogo. Ok? Então, como a gente fez com o projétil, quando a gente aperta o espaço, quando o alarme chega a 0, a gente cria, a gente vai usar a função instance create layer. E qual o valor x e y que a gente quer que ele crie a melhoria dentro da nossa sala? Eu vou colocar para ele criar um valor aleatório entre 0 e o comprimento da nossa sala, e para o y um valor entre 0 e a altura da nossa sala. Ok? Então, como nós vamos fazer isso? Como nós já vimos qual é a função que randomiza as coisas dentro do nosso jogo, é a random range. E aqui nós podemos dar dois valores para ele escolher entre. Então, nós vamos dar o 0, que é o começo da nossa sala, e o room width, que é o comprimento da nossa sala. Ok? Então, ele vai escolher um valor entre 0 e o comprimento da nossa sala. Para o x, e agora para o y, a gente vai escrever random range 0 e altura da nossa sala. Opa! 0 e a altura da nossa sala. Ok? Então a gente está falando para escolher para o y um valor aleatório entre 0 e a altura da nossa sala. Qual é o layer que a gente quer criar essa melhoria? Instance, como a gente já escreveu antes, no nosso projétil. E qual o objeto? A gente vai querer que ele escolha um objeto aleatório entre objeto melhoria e objeto projétil. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos criar novamente uma variável local aqui, var melhoria. Okay? Então, nós estamos criando uma variável chamada melhoria. Eu quero que dentro dessa variável ele escolha entre um desses dois objetos, o objeto escudo ou o objeto projétil. A gente vai usar uma função chamada choose. Choose é o quê? A gente pode dar vários valores aqui dentro dos parênteses do choose e ele vai escolher um desses valores aleatoriamente, ok? Então, nós vamos colocar o objeto melhoria escudo, vírgula, objeto melhoria projétil. Ok? Então, aqui ele está criando uma variável chamada melhoria e para essa variável melhoria, ele está escolhendo ou o objeto melhoria escudo ou o objeto melhoria projétil. Ele está escolhendo um desses dois objetos. Então, aqui a gente vai querer criar qual objeto dentro do nosso instance create layer, esse objeto que ele escolheu. Então, a gente só vai escrever melhoria. Ok, e agora nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos colocar o nosso alarme 0 para ser igual a 600 novamente. Senão, ele vai ficar criando infinitamente várias melhorias. Ele não vai dar esse intervalo de 10 segundos. Okay? Então, eu vou colocar aqui só na frente do 600, eu vou comentar 10 segundos de intervalo. Ok, agora nós podemos testar o nosso jogo, só que aqui a gente está usando 3 funções que trabalham com randomização, certo? A gente está usando o choose e 2 vezes o random range. E como a gente viu no último vídeo, para ele criar seeds diferentes dentro do Game Maker, a gente tem que escrever um randomize no nosso evento criar, ok? Agora podemos testar. Opa! Antes da gente testar, eu só vou mudar os valores aqui para 60, para a gente não ter que ficar esperando 10 segundos para um objeto melhoria ser criado dentro da nossa sala, ok? Só para teste. Ok, estamos aqui e como vocês podem ver, já criou várias melhorias na nossa sala. Óbvio que como está criando a 10 segundos, a gente tem muitas, mas a gente vai aumentar. Como a gente está criando a cada 1 segundo, tem muitas, mas a gente vai mudar isso. Então a gente pode ver que está dando certo. Ele está criando aleatoriamente, está escolhendo entre as duas melhorias e criando uma na nossa sala. Agora a gente quer que elas funcionem. A gente quer que quando a gente colida com elas deem um efeito para nossa nave. Ok, então vamos lá. Voltando aqui, eu só vou mudar para 600 novamente, para que a gente tenha um intervalo de 10 segundos.
E a gente vai querer fazer o seguinte. A gente vai vir em objeto nave. A gente quer o quê? A gente quer que quando a gente colida com essas duas melhorias, a gente tem um efeito. Então, primeiro vamos fazer a da melhoria escudo. A gente vai vir aqui, a gente vai adicionar um evento de colisão, objetos e objeto escudo, certo? Primeiro, o que nós queremos fazer aqui no objeto melhoria escudo, a gente quer que ele se destrua quando a gente colidir, para a gente não poder ficar pegando a mesma melhoria várias vezes. A gente vai escrever o if mother, abre chaves, instance destroy, certo? Aqui a gente só está falando para ela se destruir quando a gente colidir com ela. E agora, qual o efeito que a gente quer que tenha essa melhoria escudo? Ok? Primeiro, nós vamos criar mais uma variável dentro do nosso evento criar do objeto nave. Eu vou chamar ela de escudo. E aqui a gente vai criar um boolean. E como nós vimos no vídeo do manual, que a gente vê a função move warp, o nosso escudo aqui é uma variável boolean, ou seja, ela vai ter os valores verdadeiro ou falso, ou seja, se algo está acontecendo ou não. Então, quando a gente colidir com nossa melhoria escudo, a gente quer que a nossa variável escudo seja verdadeira. Ok? E o que isso vai fazer? Quando a gente colidir com o nosso evento escudo, a gente quer que três coisas aconteçam. A gente vai dividir nosso código em três. A gente quer que ele ganhe visualmente o escudo ao redor dele. A gente quer que quando a gente colida com o asteroide, a gente não perca uma vida, e sim perca o escudo. E a gente quer que depois de um tempo, se a gente não colidir com ninguém, o escudo vá embora, para a gente não ficar com o escudo infinitamente, ok? Então vamos começar com a parte visual. Para isso, a gente quer colocar um novo sprite dentro do nosso jogo. A gente vai vir em sprite, criar sprite. Vou chamar ele de SPR escudo. A gente vai importar. E a gente vai importar esse SPR escudo, ok? Lembre-se de colocar a origem no centro. E agora vamos voltar para o nosso objeto nave. E agora nós vamos colocar um evento novo dentro do nosso objeto nave, chamado desenhar. A gente vai colocar um desenhar normal. Dentro desse evento desenhar, no Game Maker, quando a gente quer colocar alguma sprite nova dentro do nosso jogo, sem que ela seja um objeto, a gente vai querer colocar ela dentro do evento desenhar. Então vamos entender. Quando a gente coloca o evento desenhar, tudo que ele está fazendo é tratando da sprite do nosso objeto nave. Então, se a gente coloca um objeto desenhar e deixa ele assim, se você testar o jogo, a gente vai ver que nosso objeto nave não está mais aparecendo. Por quê? Porque a gente está colocando um evento de desenho, só que a gente não está falando para ele o que desenhar. Então a nossa nave não está sendo desenhada. Sempre que a gente colocar o evento desenhar dentro de um objeto nosso, a gente vai querer escrever draw cell, fechar parênteses e ponto e vírgula. Ou seja, a gente está pedindo para ele desenhar a sprite do nosso objeto. E aqui a gente vai querer fazer o seguinte: if escudo igual a true, abre chaves, fecha chaves. Ou seja, se a variável que a gente criou, escudo, ela for verdadeira, e ela é verdadeira quando a gente colidir com o nosso objeto melhoria escudo, então escudo igual, a gente usa dois iguais para falar, e como aqui é um boolean, a gente tem verdadeiro ou falso, então se o escudo for verdadeiro, a gente vai querer desenhar, a gente vai colocar draw sprite, certo? A gente quer desenhar qual sprite junto com a nossa sprite da nossa nave. A gente vai querer desenhar o SPR escudo. Então, aqui ele pede a sprite, ele pede a subimage, o X e o Y. A subimage é qual frame do nosso sprite a gente quer desenhar. Como o nosso sprite escudo só tem um frame, só tem uma imagem, a gente vai colocar 0. Então, sprite escudo, vírgula, 0, vírgula, X e Y. Ou seja, a gente vai desenhar essa sprite escudo no X e no Y da nossa nave. Então vamos ver o que acontece quando a gente colide com a nossa melhoria escudo agora. Ok? Estamos aqui, nós temos uma melhoria escudo aqui embaixo. Vamos colidir com ela agora. E o que acontece? Ela se destrói e a gente ganha essa sprite ao redor do da nossa nave. Só que se a gente colide com o objeto, com um asteroide,
a gente pode perceber que ele ainda não está perdendo o escudo. A gente está perdendo a nossa vida normal. Então agora a gente tem que programar isso. Então, vamos entender o que está acontecendo. A gente está colidindo com o objeto melhoria escudo, a gente está falando que o escudo é true. Mas a gente não está falando que quando a gente colida com um objeto parente asteroide, a gente não está falando que o nosso escudo tem que ser falso. Então, a gente vai escrever o seguinte aqui dentro do nosso evento de colisão com o asteroide. If escudo igual a true, ou seja, se o nosso personagem tem um escudo, a gente vai colocar que a gente quer que o nosso escudo seja igual a false. Ok? Então, se nosso escudo for verdadeiro, se a gente tem ele, a gente quer que ele seja falso. A gente quer que ele não exista. E como aqui no evento desenhar, a gente falou que se o escudo for verdadeiro, a gente vai desenhar esse sprite. Se ele for falso, esse código não vai acontecer. Então, você pode ver aí, se você testar, a gente está perdendo o nosso escudo, o nosso sprite, o nosso escudo ao redor da nossa nave quando a gente colide com o aparente asteroide agora. Ok? Mas agora nós estamos perdendo a sprite do escudo, mas ao mesmo tempo nós estamos perdendo vida ainda. Então, o que a gente quer fazer? Eu vou colocar esse código aqui em cima. E a gente está falando aqui, se o escudo for verdadeiro, a gente vai deixar o escudo falso, ou seja, a gente vai perder ele. Então, a gente vai fazer algo muito simples. A gente vai escrever else, a gente vai abrir chaves e nós vamos fechar chaves. Para colocar todo um bloco para frente, é só apertar Tab. E se você quer voltar um bloco para trás, é Shift Tab. Ok? Então, vamos entender. Se escudo for verdadeiro, a gente só vai colocar o escudo falso. Só que, se o escudo for falso, a gente quer tomar o hit. Então, quando o escudo for verdadeiro, esse código aqui de perder vida não vai executar. Só que, a única coisa que eu quero é que o nosso personagem não perca a vida. Eu ainda quero que o nosso inimigo asteroide perca a vida dele, eu ainda quero que o alarme aconteça. Então a gente vai remover esse código daqui, a gente vai colocar ele no final. Por quê? Porque a gente quer que esse código aconteça independentemente se a gente tiver o escudo ou não. Então, vamos testar mais uma vez. Ok, estamos aqui, nós temos uma melhoria de escudo aqui, vamos encostar nela. Ok, ganhamos um escudo, agora eu vou encostar num asteroide. Aqui a gente pode ver que tem um contador de vidas que eu coloquei. Então, se eu encostar, era pra gente ir para 3 se a gente não tivesse escudo. Vamos encostar e nossa vida continua 4. E se a gente encostar novamente, nossa vida cai para 3. Ou seja, nosso escudo está funcionando. Mais uma vez, nossa vida não caiu para 3. Como vocês podem ver, o asteroide tomou o dano dele. Ou seja, ele se destruiu. Ok? Agora, o que a gente quer fazer é, a gente quer que o nosso escudo ele saia depois de um tempo, se a gente não colidir com ninguém, para ele não ficar para sempre. Ok? Então, nós vamos vir no nosso objeto nave e nós vamos criar outro alarme. A gente vai criar um alarme 1 agora, porque o 0 já está ocupado. Então, o que nós vamos fazer? Nós queremos colocar que quando a gente pegar o escudo, o alarme 1 vai ser igual a 300. E esse valor aqui do alarme 1 é o tempo que o escudo vai ficar ao redor da gente se a gente não encostar em nenhum asteroide. Então, eu vou escrever aqui 5 segundos. E o que a gente quer que aconteça quando o nosso alarme 1 chegue a 0? A gente quer que o nosso escudo, se ele for verdadeiro, ele seja falso. Então, a gente só vai escrever aqui. Se o alarme 1 for menor que 0, escudo é igual a falso. Ou seja, a gente vai perder nosso escudo depois de 5 segundos. E antes da gente testar, eu quero também colocar que se a gente não pegar a melhoria do chão, ela se destrua depois de 5 segundos. Então a gente vai vir no nosso objeto melhoria escudo, a gente vai adicionar 2 eventos, o criar e o alarme 0. No criar, o tempo que eu vou deixar para a gente pegar a melhoria no chão são 5 segundos novamente, então eu vou colocar aqui alarme 0 igual a 300, vou colocar aqui 5 segundos. E no alarme 0, o que vai acontecer quando o alarme chegar a 0, a gente quer que ele se destrua. A gente só vai escrever então instance destroy. Okay? E a gente quer fazer a mesma coisa já pro melhoria projétil.
mesmo a gente não tendo programado ela ainda. Alarme 0, a gente vai vir aqui, criar. Ok, vamos testar mais uma vez. Ok, aqui nós temos a nossa melhoria do projétil, ele apareceu agora. Vamos esperar 5 segundos e ele sumiu, ok? Então, a gente não pega ele rápido, ele está desaparecendo. Agora, vamos testar se nosso escudo desaparece depois que a gente pega a melhoria. Ok, vamos pegar o objeto escudo. Agora vamos esperar mais 5 segundos para ver se o nosso escudo some. Ok, ele está sumindo. Se eu encostar no asteroide, eu perco uma vida. Novamente, se eu pego ele e encosto no asteroide, a gente não perde vida, só perde o escudo. Ou seja, a nossa melhoria de escudo está funcionando perfeitamente. Agora, vamos fazer a melhoria do projétil. Esse aqui vai ser bem simples, vai ser bem rápido, ok? Nós vamos ir no objeto nave novamente. A gente pode ver que a gente só tem a colisão com o objeto melhoria escudo. A gente vai adicionar um evento de colisão com o objeto projétil. E como a gente fez no melhoria escudo, a gente quer que o nosso objeto projétil se destrua quando a gente encostar nele. E o que nós vamos precisar fazer agora é criar um outro alarme para guardar o tempo que a gente vai ficar com a melhoria do projétil dentro da gente. Então a gente vai criar outro alarme, alarme 2 dessa vez. A gente vai vir no objeto melhoria, a gente vai colocar que o nosso alarme 2 vai ser igual a 300. Ou seja, essa melhoria vai durar 5 segundos o efeito dela. Ok? E o que o nosso objeto, o que a nossa melhoria do projétil vai fazer dentro do jogo? Eu coloquei que ela vai aumentar em 1 o dano do nosso projétil. Ok, primeiro nós queremos vir dentro do nosso objeto projétil. A gente está vendo que quando ele colide com o asteroide, ele tira 1 de vida do asteroide. Eu quero criar um evento aqui chamado criar novamente. E aqui dentro a gente vai criar uma variável chamada dano. E o nosso dano aqui vai ser 0. E aqui a gente vai colocar, para quando o nosso projétil colidir com o inimigo, a gente quer que ele tire da vida dele o valor dano, que no momento é 0. E o que a gente vai fazer para dar um valor para esse dano? No vídeo que a gente falou sobre o objeto projétil, na criação do objeto projétil, a gente aprendeu que dá para a gente criar uma variável local e dá para ele o valor da instância que a gente criou do objeto projétil. E com isso a gente pode alterar as características desse objeto projétil quando a gente criar ele. A gente vai vir aqui, a gente vai colocar aqui a nossa instância, a instância que a gente criar do nosso objeto. O dano dela vai ser igual ao dano nave. E a gente ainda não criou essa variável, mas a gente vai criar agora. A gente quer criar aqui uma variável chamando dano nave. A gente vai dar o valor de 1. Ou seja, quando a gente criar o nosso projétil, a gente vai dar para ele o dano. Em vez de ser 0, a gente colocou nele, vai ser 1. A gente vai alterar a variável dano dele para ser igual ao dano da nave que a gente acabou de criar, que é 1. E o que a gente quer fazer quando a gente colide com a nossa melhoria projétil? A gente quer que o dano da nave seja 2. Ok? Então, quando a gente pega a melhoria projétil, o dano da nave vai ser 2 em vez de 1. Então, quando a gente criar nossa instância projétil, o dano que a gente vai dar para a variável dele é de 2. Então, ele vai estar causando 2 de dano no asteroide agora. Ok? E a gente só precisa fazer agora o seguinte. A gente quer que quando acabe os 5 segundos da nossa melhoria de dano, nossa melhoria projétil, a gente quer que o nosso dano nave volte a ser 1. Ok? Então vamos lá, entender? Só que no momento a gente não tem uma representação visual de que nosso dano está mudando. Se a gente executar nosso jogo, a gente vai estar causando 2 de dano, só que a gente não tem algo mostrando que o nosso projeto está causando 2 e não 1. Então, uma solução que eu achei muito simples e que eu acho que dá um efeito legal, a gente vai vir no evento etapa do nosso projeto. A gente vai usar uma variável interna do GameMaker que se chama ImageXScale, igual a 0 por enquanto, e ImageYScale igual a 0.
E o que significa essas variáveis? Ele muda qual o tamanho do nosso projétil. Por quantas vezes a gente está multiplicando o tamanho do nosso projétil? Se a gente colocar 1, ele está multiplicando o tamanho da sprite do projétil por 1, ou seja, ele vai continuar a mesma coisa. E se a gente colocar 2, ele vai estar dobrando o tamanho do nosso projétil. Ou seja, dá esse efeito de que o nosso projétil está maior e ele está mais perigoso. E ele está causando o dobro de dano. Só que aqui a gente quer que o tamanho do nosso projétil mude com o tamanho do dano que ele está causando. Então a gente vai fazer o seguinte, image x scale, a gente vai colocar que é igual ao dano. Ou seja, se a gente está sem melhoria, o tamanho do nosso projétil é o tamanho normal. E se a gente está com a melhoria, o tamanho do nosso projétil é 2 vezes maior. Ok? Podemos testar uma última vez. Estamos aqui. Nós podemos ver que tem uma melhoria projétil aqui e vamos pegar. Se a gente atirar, a gente percebe que ok, nós podemos ver que nós temos um erro no nosso jogo. É uma ótima hora para falar sobre essa tela de erro. Ok, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui nesse erro. Ok, a gente pode ver que aqui ele fala que o erro foi no evento etapa do objeto asteroide grande. E o problema foi no objeto projétil, com o objeto projétil, o problema, ok? Ok, e aqui ele está falando que no objeto asteroide grande, ele não achou a variável dano. Não foi apresentada para ele. E aqui ele dá qual é a linha, está acontecendo qual a linha no nosso código que esse erro aconteceu. E ele vai dar qual é o código que a gente escreveu que está errado. Ok, vamos entender o porquê desse código ter acontecido, que é bem importante. Então, como a gente viu lá, o problema é no objeto projétil com a colisão objeto asteroide, ok? Na linha 3, igual ele disse. Então, esse é o problema. Ok, vamos ver o que está acontecendo aqui. Então, aqui nós estamos no evento de colisão. Então, quando ele está colidindo quando o nosso projétil está colidindo com o aparente asteroide, com o inimigo, a gente está falando o quê? Com o outro, a vida dele vai ser menor, igual ao dano. Ou seja, como esse código acontece com o parente asteroide, o dano ele é uma variável que está dentro do objeto projétil. E aqui a gente está falando que é para ele tirar da vida do objeto asteroide o dano do objeto asteroide. Como a gente sabe que nosso objeto asteroide não tem nenhuma variável chamada dano. Então, o que a gente precisa fazer é, a gente precisa pegar o dano do nosso objeto projétil e passar para dentro do código que está acontecendo com o objeto asteroide. A gente pode ir aqui e criar uma variável local. A gente vai criar uma variável local chamada, eu vou colocar underline dano. E a gente só vai pegar o valor de dano do nosso projétil. E o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, a gente vai substituir o dano por underline dano. Ou seja, o que ele está fazendo agora, ele está criando uma variável local que pega o dano do nosso projétil. E aqui a gente fala que com o objeto asteroide que a gente atingiu, a vida dele vai diminuir do valor underline dano, que é o dano realmente do nosso projétil. Diferente de antes, aqui ele está tentando achar essa variável dano dentro do asteroide. A gente viu agora, o asteroide não tem uma variável dano dentro dele. É algo que a gente tem que tomar cuidado quando a gente usa a condicional if. A gente tem que lembrar que esse código que está dentro do if acontece dentro do objeto que a gente está interagindo com, que a gente está colidindo. Ok? Mais uma vez, vamos testar. Ok, nós temos ali uma melhoria de dano, vamos pegar ela. Ok, agora vamos apertar barra de espaço e nosso tiro está maior, certo? E se a gente atingir, a gente vai atingir 2 vezes e ele destruiu. Ou seja, nós estamos causando 2 de dano, porque aquele asteroide grande tem 3 de vida. Então a gente precisaria de 3 tiros para destruir normalmente, a gente só precisou de 2. Se a gente atirar novamente depois que acabou o efeito da nossa melhoria, nosso tiro volta ao tamanho normal. Ok? Então é isso pro vídeo de hoje. Eu imagino que tenha sido bastante coisa para vocês. Tem muitos conceitos novos aqui pra gente trazer essa melhoria, mas eu acho que é importante a gente começar a trazer um pouco de desafio.
Como esse aqui é praticamente o último vídeo que a gente vai programar realmente dentro do jogo, eu quis trazer uma coisa um pouco mais desafiadora para que vocês possam explorar um pouco mais os códigos. Ok? Nos próximos vídeos a gente só vai terminar de polir o jogo. A gente já tem mais 2 para a gente terminar de polir. A gente vai colocar um pouco de efeito, a gente vai colocar som. A gente vai trabalhando essas coisas um pouco mais leves, digamos assim. Vão ser mais tranquilos os vídeos. Então talvez seja bom vocês verem 2 vezes esse vídeo. Eu não sei o que pode ser melhor para vocês. Talvez vocês tenham entendido de primeiro, que eu vou ficar muito feliz porque talvez eu tenha ensinado direito. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, crítica, podem deixar aqui no comentário. Também podem me seguir nas redes sociais se quiserem. Pode me mandar mensagem por lá. Eu vou ficar extremamente feliz em ajudar vocês. É para isso que eu tô aqui. Vocês podem me usar como fonte de conhecimento que eu puder ajudar de quando vocês quiserem. Eu tô aqui para isso, certo? E espero que vocês tenham se divertido. Espero que vocês tenham aprendido algo novo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.